Como um pastor pode lidar com críticas? Esta é a questão que nós vamos tratar neste vídeo em nossa série sobre o ministro da palavra. Nós servimos a um Redentor perfeito, Cristo. Mas nós somos homens imperfeitos. Como Paulo diz, vasos de barro. E ainda mais servimos igrejas imperfeitas. E uma das consequências disso é que nós passamos por críticas. Críticas justas por causa dos nossos defeitos e às vezes críticas injustas por causa dos defeitos dos outros. O pastor que se engana com a ilusão da sua própria grandeza, da sua própria perfeição, vai se arruinar no seu ministério. Não vai sobreviver, muito menos vai pastorear a igreja de Deus. O pastor tem que ser realista sobre si mesmo. Diz Paulo em Romanos 12, versículo 3, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você, pastor, vai receber críticas. Isso faz parte. É uma dura realidade do ministério da palavra que você tem uma posição pública e, consequentemente, seus erros, seus defeitos, suas falhas também vão ser públicas. Como lidar com isso? Podemos pensar dos diversos motivos de críticas. Que tipo de coisa recebe críticas na vida do pastor? Às vezes as pessoas da igreja se sentem negligenciadas, se sentem desentendidos, se sentem que o pastor é contra eles ou não os ama. Às vezes as críticas têm a ver com um sermão, a pregação. Dizem que a pregação falta substância, é desorganizada, falta profundeza, é muito longa. Pode haver discordância doutrinária ou questões sobre ética. Vamos pensar qual a opinião do pastor sobre vacinas, sobre outras questões. Isto pode levar severas críticas. Pode ter discordância sobre opiniões teológicas, salmo de exclusiva, uso do véu, no caso das mulheres, esses tipos de discordâncias de opiniões que existem entre pastores reformados. Existe também na igreja, infelizmente, pessoas com maus motivos, pessoas que desejam uma autoridade e não têm, e aproveitam para criticar aqueles que têm. Existem nas igrejas conflitos de personalidades. Vocês sabem, aquelas personalidades grandes. E às vezes não tem espaço na mesma igreja para dois homens com tamanha personalidade. Infelizmente, a igreja de Cristo não é imune dessas realidades. Existem falhas reais da parte do pastor que o pastor deve reconhecer. Na área da pregação, é possível que a pregação seja de fato fraca. É possível que a exegese é fraca e precisa de trabalho. É possível que a pregação seja muito repetitiva ou muito prolixa, muito extensa. Pode ter também na área de pastoreamento realmente uma falta de amor. O pastor pode reconhecer isso em si mesmo. Não amo as ovelhas como eu deveria amar. Então as ovelhas não necessariamente são sem razão em se sentir desprezadas. Às vezes os pastores têm uma incapacidade de escutar. Como Tiago diz, devemos ser rápidos, prestes a escutar, a ouvir, e tardios a falar, tardios a se irar. E às vezes é o contrário. O pastor é rápido para falar, rápido para se irar, para se esquentar e não escuta bem. Então são falhas reais. Às vezes tem questões financeiras que levam críticas. As pessoas não gostam como o pastor gasta seu dinheiro, o carro que ele dirige, esse tipo de coisas. Às vezes, uma coisa totalmente inocente é mal percebido por algum membro e leva a crítica. Pode ter falhas reais na área de organização do pastor, o seu gestão de tempo, que leva a suspeitas por parte dos membros, que ele gasta muito tempo no Facebook, muito tempo investigando questões políticas, ou se envolvendo em controvérsias online, que pode levar a suspeitas e, às vezes, suspeitas justificadas, que o pastor não está gerenciando bem o seu tempo. Pode ter questões de preguiça. O pastor é preguiçoso, acorda muito tarde de manhã,
gasta muito tempo assistindo vídeos ou fazendo outras coisas que não fazem parte do seu trabalho. Pode ter o caráter briguento, contencioso. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Ele pode ser um homem dominador. Então, existem críticas legítimas contra o pastor. Favoritismo, acepção de pessoas. Tudo isso o pastor deve se examinar juntamente com os presbíteros quando recebe uma crítica. Ele não pode simplesmente descartar a crítica, dizer, não, tal pessoa não gosta de mim, por isso que me critica. Deve se examinar conforme Paulo diz, ter uma visão realista de si mesmo, porque ele é um pecador. Todos nós somos pecadores. Então, como lidar com tais críticas? Em primeiro lugar, a resposta do cristão, quando recebe crítica, deve ser de escutar. Escutar bem. Ver se não tem razão. Ver se não tem pelo menos um grão de verdade. A segunda resposta deve ser oração. Talvez você não está pronto para responder à crítica. Talvez você não está pronto a aceitar a crítica. Mas leva para casa, feche a porta e ore ao Senhor. Ore sobre isso. Talvez tenha uma certa razão. Talvez não tenha razão completa. Talvez seja exagerado. Mas talvez tenha parte de razão. Leve isso diante do Senhor. Pratique, em terceiro lugar, o autoexame, que é também um fruto do Espírito. O autoexame. A pessoa se conhecer bem. Pense no que Paulo diz em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui nós temos um padrão pelo qual o pastor pode se avaliar. Será que é isso que ocupe minha mente? A palavra serve como um espelho, vendo a justiça perfeita, o caráter perfeito a qual Cristo nos chama, nós podemos nos avaliar com uma certa objetividade. Será que isto mesmo ocupa minha mente? Será que estas são as minhas qualificações? Pensa também nas qualificações bíblicas, em 1 Timóteo 3, Tito 1, que dizem como deve ser o caráter do presbítero, do diácono, o que implica também do ministro da palavra. Em quarto lugar, consulte com sua esposa, consulte com seus presbíteros, consulte talvez com seus colegas, outros pastores. Busque pessoas que são honestas, pessoas que desejam o seu bem, que vão realmente falar a verdade para você. Não busque aquela pessoa que sempre bajula. É o nosso instinto. Quando passamos por críticas, nós queremos ouvir uma pessoa que toma nosso lado, que defende a nossa causa. Não busque a pessoa que imediatamente defende você. Busque a pessoa que vai ser honesto. As feridas de um amigo são valiosas, são uma cura para aquela pessoa que está com defeitos. Pratica também um bom humor. Não leve si mesmo tão seriamente. Você pode reconhecer existe um grão de verdade naquilo que o irmão está dizendo e você pode, com bom humor, dizer ao mesmo tempo ele exagera. Isso é possível. Pratique um bom humor. Não se leve tão seriamente. Se nós levássemos todas as críticas, todas as ofensas que nós recebemos a tão sério, nós vamos acabar amargurados com as pessoas. Nós somos pessoas imperfeitas. E nossas ovelhas também são pessoas imperfeitas. Então é possível você dizer, rapaz, ele tem razão. Não tem total razão, mas ele tem razão. Eu posso melhorar naquilo. E você pode fazer isso descansando, isso é o quinto ponto, sexto ponto, descansando na obra de Cristo. Descansando no que Cristo já fez por você. Você já foi perdoado, já foi justificado. O sangue de Cristo é suficiente para você. Então, nessa base, você pode dizer, eu posso melhorar. Eu tenho minhas falhas e eu posso melhorar. Graças a Deus, eu não vou ser avaliado por Deus em base de minhas obras,
mas em base da obra perfeita de Cristo por mim. Descanse então, espiritualmente, descanse também fisicamente. De vez em quando é bom você parar no seu ministério, tomar uma folga e refletir. Descansando do seu trabalho normal e refletindo sobre o seu ministério. Será que estou progredindo? Será que estou sendo frutífero? É bom, de vez em quando, você avaliar seu próprio trabalho. Será que o meu ministério está servindo a igreja? Será que estou fazendo tudo o que eu deveria estar fazendo? Pratica essa autoavaliação regular em períodos de descanso, nas suas férias. Suas férias existem não somente para promover descanso, mas também para promover oportunidades de você refletir sobre o seu ministério. Voltando a Romanos 12, ninguém pense de si mesmo com falta de juízo, acima demais do que ele deve pensar, mas que pense com moderação, como convém.